Fala, amigo! Tudo bem? Uma vez, um observador que gostava muito de borboletas, ele estudava as borboletas, ele ficou observando um casulo que estava começando a se romper. E aí ele viu que aquele casulo estava demorando um pouco a se romper e a dificuldade que a larva estava demorando para sair e se tornar borboleta. E ele, preocupado em ajudar, em não deixar aquele sofrimento acontecer, ele foi e pegou uma pequena tesoura e cortou um pouquinho o casulo para facilitar a saída da larva. A larva saiu e ele percebeu que ela começou a rastejar, porque as suas asas eram muito pequenas. O que acontece nesse processo é que a larva, ela tem uma quantidade de líquidos no corpo que, quando ela se esforça para sair do casulo, esse líquido começa a hidratar e aumentar as asas. Então, para que ela tenha asas grandes e fortes para suportar o seu peso, ela precisa passar por esse processo de sofrimento, porque é nesse esforço para se livrar do casulo que as asas se enchem de líquido. E aí esse líquido faz com que as asas cresçam e ela consiga alçar voos. Ou seja, a ajuda que aquele observador deu acabou atrapalhando a borboleta a voar, porque ela não conseguiu passar pelo sofrimento que ela deveria passar, pelo esforço que ela deveria ter feito por ela mesma para ganhar as suas asas e conseguir voar. O que essa história verdadeira nos traz? O que isso nos faz parar para analisar? Primeiro, que nós não temos que ajudar aquele que não nos pede ajuda. Segundo, nós temos que saber até onde nós podemos ir. Porque às vezes uma boa ajuda, uma ajuda, por mais que tenha uma boa intenção, e de fato na maioria das vezes acaba tendo, isso quando você não se mete, né? Quando a pessoa pede a sua ajuda e você ajuda, na maioria das vezes ela é revestida de coisas positivas. Ela é revestida de boas intenções. Ela é revestida de um sentimento puro e nobre de ajudar o próximo. Mas nós precisamos saber limitar essa ajuda, saber até onde nós podemos ir. Nós temos que saber que algum sofrimento, alguma coisa, aquela pessoa tem que passar. Em algum momento, aquele sofrimento, aquela dor, vai lapidá-la, vai fazer ela crescer, vai fazer ela se tornar uma pessoa melhor. Então nós não podemos e nem temos esse direito de intervir diretamente na vida de alguém, principalmente se ela não nos pedir nada. Nós temos que respeitar o momento que ela está passando. Por mais que aquilo nos doa, por mais que a gente perceba que ela está sofrendo, aquele sofrimento vai fazer com que ela se torne uma guerreira, com que ela fique uma pessoa melhor, fique uma pessoa mais forte. O sofrimento nos lapida, ele nos torna pessoas melhores. O que nós não podemos, em hipótese alguma, é nos vitimizar com isso. É usar esse sofrimento, esse momento de dificuldade que nós estamos passando, para nos transformar em vítimas. A vitimização acaba com a gente, acaba com os nossos sonhos, acaba com a nossa possibilidade de de atingirmos o nosso objetivo. Porque nós perdemos tanto tempo da nossa vida lamentando e presos àquele sofrimento, não é? Alimentando o coitado de mim que vive dentro da gente, que a gente deixa de viver. E aí qualquer ajuda que venha, até a que você pede, nada vai servir para você, porque você já se acostumou, você já se encaixou naquele lugar de vítima, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Ter pena, ter de volta das pessoas pena por você ou pelo momento que você está passando, é o pior sentimento que pode ter, porque isso demonstra que você é um derrotado, que você é um fracassado. E você tem todas as chances para mudar, para transbordar na vida. Você não precisa passar a imagem, a ideia de uma pessoa fracassada. Uma pessoa fracassada que de fato você não é. Então não precisa se vitimizar. E quando for ajudar alguém, limite a sua ajuda.
Saiba até onde de fato você pode ir para ajudar. Não é todas as vezes que você estende a mão que você vai conseguir atingir o objetivo de ajudar alguém. Principalmente, que é o que a maioria das pessoas fazem, quando estendem a mão sem que se peça essa mão estendida. Pelo simples fato de querer estar na vida do outro. Até porque a vida do outro é muito mais interessante que a dela, né? Então vamos prestar atenção na vida do outro. Não é? Vamos nos atentar ao problema que o outro está passando. E vamos esquecer os meus. Até porque, como é que eu vou manter o meu status de vítima, de pobre coitado, se eu simplesmente resolver os meus problemas? Como é que eu chamo a atenção? Não é verdade? Quantas pessoas querem só chamar a atenção o tempo todo por serem coitadinhas, pobrezinhas, sofredoras? São assim porque querem, estão nessa situação porque querem. Ah, não, aí não, você está exagerando, você está sendo radical demais. Muitas pessoas passam por problemas e não têm culpa dos problemas que estão passando. Mas elas têm culpa em não querer resolvê-los. Elas têm culpa em se transformarem vítimas desses problemas, em fazerem dos problemas os seus maiores algozes. Isso elas têm culpa. Eu escolher me vitimizar pelo problema que eu estou passando é uma escolha minha. Quantas pessoas você conhece que superaram problemas e superaram dificuldades? Quantas pessoas você viu lutar incessantemente e conseguir transformar a sua vida? Se o outro pode, por que eu não posso? Qual a diferença? Quantas pessoas que são improváveis, que você jura que não vai dar em nada, que não vai acontecer nada, que não serão ninguém, e te surpreendem com as pessoas que elas se transformam? Isso só demonstra que todos nós temos a mesma capacidade e as mesmas oportunidades. A diferença está no acreditar. Então, receba essa mensagem de hoje, dê o like aí, compartilhe, se inscreva no meu canal. Vamos espalhar esse trabalho positivo, essa corrente do bem para tantas outras pessoas. Vamos evitar que a interferência na vida alheia não seja como a tesoura no casulo da borboleta. Ao invés de ajudar, você vai fazer com que a pessoa continue se rastejando. E quantas chances ela tem de alçar o seu voo? Pense nisso. A ajuda é muito boa quando alguém pede. Um grande abraço. Não esqueça de dar o like aí, ok? Valeu, tamo junto. Tchau.